Esta é a cidade de Split, na Croácia. Hoje vamos fazer uma viagem espetacular de moto, saindo de Split, indo até Mostar. A cidade romana, guardiã do Palácio de Diocleciano, ficou para trás, como um portal que se fecha. Incluindo o drama da primeira tentativa frustrada da aduana da fronteira na montanha e a vitória final na entrada pela fronteira oficial entre a Croácia e Bósnia-Herzegovina. Split fica na Croácia e Mostar fica em Bósnia e Herzegovina, de Split até Mostar. Hoje partimos de Split ainda com o brilho da neblina do mar Adriático, refletindo nas carenagens das nossas motos. A cidade romana, guardiã do Palácio de Diocleciano, ficou para trás. Mais um mirante. Ainda estamos na Croácia, a caminho de Kosovo. Pelo vídeo não dá para ver, mas estamos com rajadas de vento de 70 km por hora. Rajada de vento derrubou as motos. Impressionante o quanto está ventando. A média é de 70 km por hora, a rajada lateral. Incrível. Estamos agora esperando passar um pouco essas rajadas. 4 motos caíram e uma quebrou o manete. Estamos passando pelas estradas que a história dividiu. Enquanto deixamos Split para trás e seguimos rumo às montanhas que levam à Bósnia e Herzegovina, não estamos apenas cruzando uma fronteira. Estamos atravessando um dos capítulos mais intensos, complexos e emocionantes da história recente da Europa. A paisagem que hoje parece tranquila já foi palco de impérios, guerras, unificações e rupturas. Por séculos, croatas, sérvios, bósnios, eslovenos e outros povos viveram sob domínios de diferentes impérios: romano, veneziano, otomano, austro-húngaro, até que depois da Primeira Guerra Mundial, em 1918, surgiu um sonho muito ousado: unir todos os povos eslavos do sul em um único país. Nascia em 1918, o Reino dos Sérvios Croatas e Eslovenos, mais tarde, em 1929, chamado de Iugoslávia. Era um país muito grande, diverso, cheio de culturas, religiões e histórias diferentes.
A Iugoslávia, portanto, nasceu de um sonho em 1929. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, um líder comunista, Josip Tito, criou a Iugoslávia socialista, reunindo 6 repúblicas, entre elas Croácia e Bósnia, exatamente as terras por onde estamos viajando neste momento. Por décadas, esse território ficou muito unido, graças ao imperador Tito. Mas tudo mudou quando Tito morreu, em 1980. A partir de 1980, sem a liderança de Tito, velhas tensões voltaram à superfície. Diferenças étnicas, crises econômicas, rivalidades políticas, especialmente entre Croácia, Sérvia e Bósnia. E então, no início dos anos 90, a Iugoslávia começou a se desfazer. Em 1991, Eslovênia e Croácia declaram independência. Em 1992, a Bósnia segue o mesmo caminho e mergulha numa das guerras mais duras da Europa moderna. Sua capital, Sarajevo, foi cercada, cidades destruídas e famílias divididas. E Mostar, o nosso destino de hoje, foi quebrada ao meio, sua ponte histórica reduzido a ruínas. Após a morte de Tito, em 1980, a Sérvia, sob Slobodan Milošević, tenta aumentar sua influência sobre todo o país. Isso acende o pavio da desintegração da Iugoslávia. E a dissolução aconteceu de forma rápida e violenta, dividindo a Iugoslávia em países totalmente independentes: Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Macedônia do Norte e Kosovo. A guerra só terminou em 1995 com o Acordo de Dayton. Foi preciso o Acordo de Dayton para que a paz finalmente chegasse. Em 1995, após anos de guerra, líderes da Bósnia, Croácia e Sérvia finalmente assinaram o Acordo de Dayton na base aérea nos Estados Unidos. Naquele momento, diante do mundo, a paz voltou aos Balcãs, tendo Bill Clinton como mediador dos Estados Unidos, na base aérea de Wright-Patterson, nos Estados Unidos. Hoje, enquanto seguimos de moto por estradas que antes separavam povos, viajamos por um território que aprendeu a se reerguer. Cada curva conta uma história, cada montanha guarda lembranças, cada fronteira lembra que o mundo muda e nós mudamos com ele. Da antiga Iugoslávia nasceram novos países. E é isso que sentimos ao cruzar para a Bósnia e Herzegovina. A sensação de entrar em um lugar marcado pela história, mas cheio de vida, cultura e beleza.
A estrada começou a subir, serpenteando pelas encostas de pedra, enquanto o vento frio da Croácia nos lembrava que aventuras reais nunca acontecem no conforto. Cada curva parecia nos conduzir para um novo capítulo e logo chegamos ao topo da montanha, nossa primeira aduana, isolada, remota, quase mística. Mas ali, no limite entre dois mundos, o inesperado aconteceu. A fronteira está fechada para vocês. Aqui, só moradores locais. Aquela frase caiu como um trovão. O silêncio entre nós disse tudo. Depois de tantos quilômetros, depois de tanta subida, a passagem não era nossa. Mas motociclistas sabem, quando uma estrada se fecha, nós buscamos outra estrada.
Descemos novamente a montanha com a determinação de quem não aceita o não como destino. E foi então que encontramos a verdadeira rota, a aduana oficial, na grande rodovia que liga Split a Mostar. Ali, finalmente os portões se abriram. E aqui é a fronteira da Bósnia com a Croácia. Corrigindo, não estamos em Kozlo. Japão. Estamos na Bósnia. Tá dando 43 daqui na ponte. Já estamos na Bósnia. Tipo a Ponte Vecchia lá do... Já estamos na Bósnia e Herzegovina. E diante de nós surgiu o desconhecido, Bósnia e Herzegovina. Montanhas, fronteiras e histórias profundas que atravessam séculos. Cruzamos a fronteira como quem atravessa um capítulo novo na história da própria vida. E à medida que avançávamos para o interior da Bósnia, a paisagem mudava como um filme. Montanhas recortadas, vilas escondidas, rios de águas verdes cortando vales que pareciam pintados à mão. E então, após 40 quilômetros, chegamos. Bem-vindos a Mostar. Mostar, a cidade que renasceu das cinzas. A cidade da ponte que simboliza a coragem de um povo. Ao chegar, sentimos que a viagem não era apenas um deslocamento. Era uma travessia emocional, física e histórica. De Split a Mostar. Viemos do mar ao coração dos Balcãs. Passamos pelo inesperado até a superação. Essa é a magia de viajar de moto. Nem sempre escolhemos o caminho, mas sempre escolhemos continuar. A viagem entre Split e Mostar não é apenas um trajeto, é uma travessia pelo passado, uma homenagem à resiliência dos Balcãs. E um lembrete de que, apesar das guerras, das fronteiras e das divisões, as estradas sempre encontram um jeito de unir as pessoas. Mostar nasceu às margens do rio Neretva, e o seu nome significa exatamente isso, os guardiões da ponte. Porque desde o século XV é a ponte que define essa cidade. Em 1557, os otomanos construíram a Stari Most, um arco de pedra tão ousado que seu arquiteto temeu que ela caísse no primeiro dia. Mas ela resistiu por quase 430 anos, unindo dois mundos diferentes, a margem bósnia muçulmana e a margem croata cristã. Era o símbolo máximo da convivência cultural dos Balcãs. Daí a grande importância da Stari Most, esta ponte que vemos abaixo. A ponte foi construída em um arco único, com mais de 28 metros de comprimento, que se eleva
20 metros acima do rio, e parecia desafiar a própria gravidade. E resistiu há 427 anos. A ponte Stary Most foi construída em 1557. Em meados do século XVI, o sultão Suleiman, o Magnífico, ordenou a construção de uma ponte de pedra que substituiria as antigas estruturas de madeira que haviam no local. Até que, em 1993, durante a Guerra da Bósnia, a ponte foi bombardeada e caiu no rio. A queda do arco foi como uma queda da própria cidade, mas Mostar renasceu. Com apoio internacional e técnicas originais otomanas, a ponte foi reconstruída exatamente como antes e reinaugurada em 2004. Hoje, a Stary Most, a ponte, não é apenas uma ponte. É um monumento à resistência, à paz e à capacidade de recomeçar. Ao vê-la de perto, entendemos que ela representa tudo o que os Balcãs viveram e tudo o que ainda podem construir juntos. Durante a Guerra da Bósnia, em 1992 até 1995, Mostar se transformou em um campo de batalha. A cidade, antes símbolo de união, virou território dividido entre forças croatas e bósnias. No ano de 1993, após dias de bombardeios intensos, a ponte foi atingida repetidamente por disparos de tanques de guerra, até ruir na Guerra da Independência da Croácia, que a ponte desabou no rio. Em 2004, após o fim da guerra, o governo da Bósnia, a Unesco e vários países iniciaram um projeto gigantesco para restaurar a ponte exatamente como ela era. Até que, em 2004, a nova ponte foi inaugurada e se tornou tão importante que hoje é Patrimônio Mundial da Unesco, desde 2004. Agora imagine escorregar nesse piso feito em pedra redonda. Isso molhado é um sabão. Esta ponte é um ponto de encontro, história e tradição, até mesmo para jovens que desafiavam a mergulhar nas águas geladas do rio e o fazem até hoje. A Bósnia e Herzegovina de hoje é um país renascido, independente desde 1992. Mistura culturas, religiões e tradições que convivem lado a lado. Bósnios muçulmanos, croatas católicos e sérvios ortodoxos. Marcada pela Guerra dos anos 90,
a Bósnia se reconstruiu com força e dignidade. Suas cidades, suas mesquitas, suas igrejas e suas montanhas contam histórias de dor, mas também de esperança. Viajar pela Bósnia é sentir um país autêntico, resiliente e profundamente humano. Um lugar que transformou suas cicatrizes em identidade. Bem-vindos à Bósnia e Herzegovina, uma experiência de vida inesquecível. Quando cruzamos Mostar, não estamos apenas entrando em outra cidade, estamos entrando numa história de destruição e renascimento. A velha ponte, caída pela guerra e levantada pela esperança, lembra que a humanidade pode ruir, mas também pode recomeçar. E é por isso que viajar até aqui é tão especial, porque Mostar nos ensina que, mesmo divididos, sempre existe uma ponte capaz de nos unir outra vez. Bem-vindos a Mostar, Bósnia e Herzegovina.